Boa noite, irmãos. Como é bom poder compartilhar a palavra com os irmãos. Que Deus realmente enriqueça o nosso coração, nos encha da sua vontade, do seu bom propósito para as nossas vidas. Amém? Essa semana nós começamos o nosso novo tema desse mês, que é Vivendo pela Fé e Abraçando o ID. Esse é o tema que nós já temos e vamos continuar trabalhando ao longo desse mês, nas nossas pregações, em nossas devocionais. E uma coisa que está totalmente relacionada ao ID, né, ao nosso dever, ao nosso encargo de ir a todas as nações que Jesus nos deixou, é a respeito do seu Evangelho, que é a mensagem que nós vamos proclamar no nosso ID, o Evangelho de Jesus. Nós sabemos que o Evangelho significa boas novas, boa notícia de Deus ao mundo. Por isso o tema dessa mensagem é a boa notícia através de mim, através de você. O que Deus espera de mim e de você relacionado à proclamação da sua palavra, relacionado ao próprio Evangelho, essa própria boa notícia. Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do verso 1 ao 11. 1 Coríntios 15, do versículo 1 ao 11. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, do 1 ao 11. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Amém. Vamos orar mais uma vez? Deus, eis aqui a nossa vida, Pai. Nós nos colocamos continuadamente diante do Senhor, porque reconhecemos que só Tu, ó Pai, tem as palavras de vida eterna. Que nosso coração seja enriquecido pela Sua palavra, pela Tua graça, pelo agir do Teu Espírito, apesar de nós, ó Pai, fala ao nosso coração, que a Sua boa vontade habite em nós, seja ela luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés, seja ela aquela que purifica o nosso caminho, a nossa vida, e aquela que nos molda a Sua imagem, que nos molda a imagem de Cristo, para a glória do Teu nome. Nós Te bendizemos, na certeza de que o Senhor vai fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo a eficácia do Seu poder que atua em nós. Nós Te louvamos, Te bendizemos no nome de Jesus. Amém. Primeira coisa, irmãos, que eu gostaria de destacar desse texto, é que o Evangelho, ele deve ser lembrado. Isso é muito importante, por mais que pareça simples. Paulo introduz esse capítulo, no versículo 1, dizendo: Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anuncieis, o qual recebeste.
Uma coisa é certa, meus irmãos, ele precisa ser lembrado, porque a sua eficácia está na fidelidade do seu conteúdo. O Evangelho não é algo que podemos entender como nós quisermos. O Evangelho não é algo que você tenha o seu ponto de vista do que é o Evangelho, o outro tem o ponto de vista dele. Num lugar fala que o Evangelho é uma coisa, no outro lugar fala que ele é outra. O Evangelho não é assim. O Evangelho é inegociável. Nós não negociamos o que está envolvido no Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso ele precisa ser exato, ele precisa ser fiel ao conteúdo ao qual Deus nos revelou. Por isso Paulo quer lembrar esses irmãos desse Evangelho. O Evangelho é o fundamento, irmãos, da nossa vida. Paulo faz questão de lembrar esses irmãos o seu conteúdo, a sua essência. Veja que quando ele escreve aos crentes da Galácia, a Epístola aos Gálatas, no capítulo 1, do verso 6 a 8, ele diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. O próprio Paulo, nesse texto que nós lemos, ele diz: vocês são salvos por esse evangelho, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei. Vocês são salvos, vocês são transformados por esse evangelho, se, e somente se, você retiver a palavra como eu preguei para vocês. Ou seja, o evangelho não é negociável, ele só vai transformar a vida das pessoas, a nossa vida, e a vida das pessoas a quem nós o anunciamos, se ele for fiel no seu conteúdo, se ele for fiel como nós o recebemos, como Deus nos revelou, de acordo com a pessoa e a obra de Jesus. Se há alteração, Paulo falou: seja maldito aquele que altera o evangelho do Senhor. Se mesmo um anjo prega evangelho que vá além, que ultrapasse, que acrescente algo, que retire, seja maldito. É isso que significa anátema. Por isso ele precisa ser fiel ao seu conteúdo. Por essa razão Paulo lembra essa igreja. E tendo em vista que o evangelho é o fundamento da vida cristã, é o fundamento tanto da nossa vida pessoal diante de Deus, como também do nosso serviço, do nosso servir a Deus, do nosso agir no seu reino. O evangelho é a base de tudo isso. Visto que é assim, meus irmãos, a má compreensão do evangelho prejudica a nossa vida cristã. E nós entendemos na vida desses irmãos quantos erros eles estavam cometendo. Era uma igreja grande, uma igreja com dons, capacitações sobrenaturais do Senhor, pessoas que exercitavam os dons, só que estavam usando eles de forma errada, pessoas que estavam se apegando a coisas materiais, às coisas mundanas, pessoas que estavam esquecendo dessa vida futura na presença de Deus, pessoas que estavam depositando toda a sua esperança nessa terra. Por isso que Paulo vai lembrar o evangelho a eles. Se você ler o capítulo 15, Paulo vai dedicar ele para falar da ressurreição. Eles estavam dizendo que Cristo não ressuscitou, e como nós lemos no texto, o evangelho faz parte dele, a questão da ressurreição de Jesus. E você vê como a má compreensão do evangelho, que é o que estava acontecendo na vida desses irmãos, estavam levando eles a se afastarem do Senhor e a corromper as suas atitudes como igreja, como servos do Senhor. Se você correr o olho no capítulo 15 e olhar para o último versículo, a conclusão, já que Cristo ressuscitou, já que nós temos a certeza que Ele venceu a morte e que nós vamos ressuscitar com Ele, Paulo conclui: sede portanto firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, visto que no Senhor o vosso trabalho não é vão.
a esperança da ressurreição, a certeza de que Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos com Ele, isso traz firmeza para o nosso trabalho, isso traz realmente estabilidade no nosso serviço, perseverança na fé, nos nossos compromissos, na vida cristã. Percebe como o conteúdo do Evangelho influencia totalmente como nós vivemos e desenvolvemos a nossa vida cristã? Ainda no capítulo 15, versículo 19, se as nossas esperanças em Cristo se limitam somente a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Não crer no conteúdo do Evangelho, na ressurreição de Jesus, é viver apenas para essa vida, é correr atrás de coisas vãs, fúteis, sem proveito eterno, é fechar o olho para as coisas que são eternas, a qual Deus enviou seu Filho para morrer, para nos revelar isso, para nós buscarmos e pensarmos nas coisas que são do alto. É assim que viviam esses irmãos. Em Atos 14, nós vemos os apóstolos pregando, e eles dizem: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. E vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs, dessas coisas fúteis, inúteis e sem valor, é isso que significa, vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Eles pregavam o Evangelho para que as pessoas abandonassem as coisas vãs e se convertessem a Deus, para que saíssem do terreno, do passageiro, do mundano e se voltassem para o eterno, abrissem os seus olhos para aquilo que mais é precioso e tem valor nessa vida, para que tirasse as suas raízes desse mundo perverso, como diz Gálatas 1. É isso que o Evangelho faz conosco. Mas para ele fazer isso com a sua vida, com a vida das pessoas que te cercam, que você tem falado desse precioso Evangelho, você precisa ser fiel na sua comunicação, do mesmo jeito que Deus o revelou, e do mesmo jeito que você o ouviu da palavra de Deus. O Evangelho precisa ser lembrado, relembrado, porque a sua eficácia está na fidelidade do seu conteúdo. Lembrem-se disso. Primeira coisa que Paulo faz questão de falar: venho-vos lembrar do Evangelho. Outra coisa que nós vemos Paulo afirmando aqui, nas palavras de Paulo, é que essa boa notícia, ela deve ser dita aos outros. O que nós fazemos com uma boa notícia? Nós falamos, né? Quando você recebe uma boa notícia, você divulga. É isso que nós fazemos com boas notícias. Elas servem para ser divulgadas, espalhadas. Nós nos alegramos com ela. É isso que nós fazemos com o Evangelho. Nós divulgamos, nós espalhamos, nós pregamos. Esse é o nosso comprometimento com o ID do Senhor. E isso, meus irmãos, não é para quem gosta, não é para quem quer, mas é para todos nós que somos servos do Senhor. Isso está ligado à minha identidade como servo de Jesus. Não tem como você se chamar servo de Deus, discípulo de Jesus, e não fazer nada com aquilo que você recebeu, e não se levantar para servir ao Senhor. Deus se transformou não para que você ficasse vivendo de forma passiva a sua vida. Deus não te salvou para que você entrasse na igreja apenas para ser abençoado. Infelizmente, meus irmãos, nós vivemos esse tempo, né, de que as pessoas vêm na igreja apenas para serem abençoadas, e nós temos batido nessa tecla. Os pastores, tantas mensagens falando: Deus quer que você seja uma bênção na vida dos outros, e não venha aqui apenas para ser abençoado, para recarregar suas forças, ou qualquer que seja a questão. Deus quer usar a sua vida, Deus quer que você se comprometa com o ID, Deus quer que você se comprometa de alguma forma na divulgação desse Evangelho, em espalhá-lo, em divulgá-lo, em fazê-lo conhecido. Isso é nosso dever, essa é a nossa função. Olha o que Paulo diz, 1 Coríntios 9,16: se anuncio o Evangelho, não tenho de me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não anunciar o Evangelho. É obrigação de Paulo. Paulo não entendia que ele deveria ser aplaudido, reconhecido por pregar o Evangelho.
Paulo não entendia que ele devia ser elogiado porque pregava o Evangelho. Paulo falou: ai de mim se não pregar o Evangelho, eu não tenho que de me gloriar, eu não tenho que contar vantagem por pregar o Evangelho. Isso não faz de mim alguém mais santo, isso só faz alguém de mim fiel àquilo que Deus me chamou para fazer. Se eu sou discípulo, eu estou comprometido com o ID, com a pregação do Evangelho. E Deus quer isso de nós, irmãos. Isso é algo tão normal, né? Por mais que seja incomum nos tempos que nós vivemos, pessoas não comprometidas com o ID de Jesus, isso se tornou comum, porém não é normal. O normal são discípulos de Cristo comprometidos com o ID por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo aquilo que tenho vos ordenado, e estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos nós éramos para crescermos na fé, amadurecermos e pregarmos o Evangelho. Como é triste, irmãos, ver que tem pessoas que talvez vão passar a vida toda e não vão fazer um discípulo para o Senhor Jesus, não vão conseguir ensinar a palavra de Deus para as pessoas. E isso é algo tão normal e básico, essencial da vida cristã. Sem isso, você se descaracteriza como discípulo de Jesus. Isso é a essência de ser servo do Senhor, é se comprometer com o ensino da sua palavra, com a divulgação dessa boa notícia. Isso é básico, meus irmãos, para a nossa vida. E isso não é só quem está perto de você que perde quando você não se compromete com isso, você mesmo. Eu vejo, antes de eu ir para o seminário, como eu cresci ao ensinar a Bíblia para as pessoas. Isso não é só bom para quem está do seu lado, mas isso transforma você. E Deus já preparou todo esse pacote para você viver, evangelizar, criar discípulos. Só que nós abrimos mão desse privilégio, dessa bênção que Deus nos dá, algo normal e básico da vida cristã, mas tão negligenciado hoje em dia. Muitas vezes temos buscado conforto, meus irmãos. Não queremos pôr a mão na massa, afinal de contas, já é tão corrida a nossa vida, fazemos tantas coisas, não tem mais tempo para fazer isso. É isso que acontece conosco. Nós temos que rever a nossa noção do próprio cristianismo, do próprio ser cristão e viver como Jesus viveu. Outra coisa que eu quero destacar nesse texto, meus irmãos, olha o versículo 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Paulo entendia que o Evangelho ele tinha prioridade. Antes de qualquer coisa, primeiramente, o que Paulo fazia era anunciar o Evangelho. Saiba de uma coisa, nada de bom virá sem o Evangelho. Na sua vida, na vida daquelas pessoas que estão próximas de você. Não vai vir nada de bom, nenhuma transformação real, definitiva, duradoura, sem o Evangelho. Quando Paulo chegava numa cidade, antes de tudo, primeiramente ele pregava o Evangelho. É através do Evangelho que Deus nos ressuscita, que Deus abre os nossos olhos, que Deus transforma a nossa mente, que Deus abre o nosso entendimento, que Deus transforma o nosso viver. Paulo entendia isso. Antes de tudo, vos anunciei o que também recebi. Você ama alguma pessoa, e essa pessoa não conhece a Deus, olha, você tem que anunciar o Evangelho para essa pessoa. Você quer que ela seja transformada, você quer que ela mude de vida, antes de tudo, encontre oportunidade para falar do amor de Deus, para falar desse Jesus que muda a nossa história, a nossa vida, a nossa família. Sem o Evangelho, nada de bom virá, meus irmãos. Era assim que Paulo vivia, é assim que nós vemos na palavra de Deus. Amar as pessoas é pregar o Evangelho, é ensiná-las a amar a Deus sobre todas as coisas. É assim que nós amamos o nosso próximo, é ensinando eles a amar a Deus sobre tudo. É o primeiro e o segundo mandamento que Jesus deixou, eles estão ligados.
Amar a Deus sobre todas as coisas e nosso próximo como a nós mesmos. Com a mesma intensidade que você busca a Deus, que você ama a Deus, busque isso na vida do seu próximo. Busque levá-lo para perto do Senhor, busque influenciá-lo. Isso que é amar as pessoas, é conectá-las com Deus, é ser instrumento de Deus para comunicar de forma fiel a sua mensagem. Agora, nós não falamos dessa boa notícia apenas como espectadores. Nós falamos, e Deus quer que falemos dessa notícia como testemunhas. Isso é muito importante. Nós não falamos de algo que está distante de nós, nós não falamos de algo que apenas nós lemos, nós não falamos de algo que outras pessoas nos falaram, nós falamos de algo que mudou a nossa história. Por isso que nós somos testemunhas, porque o Evangelho mudou toda a nossa vida. É por isso que nós falamos, é por isso que nós somos chamados de testemunhas. É por isso que nós falamos no caráter de testemunhas, não de espectadores. Você vê que Paulo foi transformado. Paulo disse aos Gálatas: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa vida que eu vivo hoje, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É Cristo que vive em mim. Essa palavra que eu professo, eu também a vivo, porque ela transformou a minha vida. Isso nos leva à terceira coisa e última que eu gostaria de destacar aos irmãos. Essa boa notícia, meus irmãos, deve ser boa notícia para você também. É uma boa notícia não só para quem você fala, ela é boa porque ela já foi boa para você. Os irmãos vão entender o que eu quero dizer com isso. Se você vê a vida de Paulo, versículo 9, olha só o que ele diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele está falando no caráter de alguém que foi transformado. Ele está falando no caráter de alguém que foi inundado pela graça de Deus. Ele fala que é boa notícia porque ele realmente entendeu que é boa e porque ele acredita que é boa. Muitas vezes nós falamos, o Evangelho são as boas novas, mas nós não acreditamos, vivemos como se essa fosse uma boa notícia. Muitas vezes essa boa notícia se torna uma notícia qualquer para nós, uma notícia cotidiana, uma notícia, para não dizer, cansativa. De novo ouvi sobre isso. Tá bom. Nós nos tornamos indiferentes a essa boa notícia. Nós falamos que ela é boa, mas nós não vivemos como se ela fosse boa de verdade. É por isso que eu quero dizer que se você prega a boa notícia, ela tem que ser boa para você. Você tem que viver como se ela de fato fosse boa. Agora a minha pergunta, ela é boa para você? Você tem vivido como se essa graça de Deus fosse maravilhosa para você? Esses irmãos estavam se desviando da sua vida cristã, porque eles estavam abandonando a boa notícia. Eles estavam perdendo as esperanças, eles estavam virando cristãos mundanos, descomprometidos, desanimados, sem propósito, porque esqueceram do Evangelho do Senhor Jesus, porque não criam na ressurreição, porque não era uma boa notícia para eles. Talvez você diga que é boa, mas você tem vergonha. Como você diz que é bom se você tem vergonha? Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não me envergonho dessa boa notícia, porque ela transforma a vida das pessoas. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. É isso que Paulo testemunha. Eu não me envergonho, porque ele vivia como se essa notícia fosse boa. Meus irmãos, é triste dizer isso, mas talvez muitos deveriam nem dizer que são cristãos, porque pelo menos ajudam
dessa forma, não afastando pessoas pelo mau testemunho. Muitas vezes dizemos que somos cristãos e vivemos de forma tão avessa ao Evangelho, a ponto de pessoas dizerem que há de diferente naquele lugar, se tal pessoa vai lá e é como todos nós. É dizer isso, irmãos, mas a nossa vida deve pregar o Evangelho como testemunhas, não como espectadores. Mateus 18, Jesus diz: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o, lança fora de ti. Melhor é entrares na vida manco, aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançados no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o, lança fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois seres lançados no fogo do inferno. Jesus está falando de escândalo, de levar pessoas longe de Deus, a se desviarem. E depois ele fala do mau testemunho, né, que é a questão do olho, do pé, da mão. Ele está falando de vida cristã, ele está falando para sermos luz. Ai do homem pelo qual vem o escândalo, pelo qual através do seu proceder leva pessoas a se desviarem de Deus, a não se interessarem por Deus. Deus quer nos usar como luz, irmãos. Deus quer que você anuncie o Evangelho, mas antes de tudo que você viva, que ele possa ser estampado na sua vida, que ele faça sentido quando você falar dele, que as pessoas tenham já notado sobre isso. Meus irmãos, como nós estamos longe, muitas vezes, o nosso viver daquilo que nós professamos com a nossa boca. E nós precisamos refletir seriamente sobre isso, porque disso depende não só a sua vida, mas a vida de pessoas à sua volta. Deus quer que você seja um vaso de bênção. O Evangelho deveria nos constranger. Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange, ele nos cerca de todos os lados, ele nos impulsiona para o amarmos e vivemos por aquele que por nós se entregou. É isso que o Evangelho faz conosco. Agora, quero deixar algumas coisas para os irmãos pensar, para encerrar. Saiba que o Evangelho tem mexido com você se ele te humilha. Paulo falou: eu mesmo não sou considerado ser chamado apóstolo, eu sou o menor dos apóstolos, porque persegui a igreja de Deus. O Evangelho está mexendo com você quando ele te coloca como você é, nada diante de Deus. O Evangelho tem mexido com você no sentido de que mesmo reconhecendo-se como uma pessoa humilhada, você procura servir ao Senhor na força que Deus supre em você. Paulo falou: mesmo assim, eu trabalhei mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Mesmo ele reconhecendo que ele não é nada, diante dessa boa notícia, diante desse Deus bendito, ele servia, ele não ficava parado, ele servia por causa do poder, por causa da graça de Deus. 2 sinais de que o Evangelho tem mexido com você: ele tem te humilhado, ele tem te impulsionado a fazer algo, a servir. É isso que nós vemos na vida de Paulo. Deus quer vasos quebrados para serem usados, porque de um vaso bonito não pode trazer glória para o Senhor, porque um vaso bonito chama atenção para si, não para o oleiro. Deus quer usar vasos quebrados, humilhados, para que a glória seja de Deus e não nossa. Amém? O Evangelho é um compromisso de todo discípulo de Jesus. Você tem que se envolver. Sirva a Deus, use a sua vida. Não deixa que a graça de Deus seja vã. Não deixa que tudo isso que você tem ouvido seja inútil. Como tantas vezes nós vimos nesse capítulo 15, no trecho que nós lemos. Deus quer que a palavra dele seja útil e transborde através da sua vida, para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar.